Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O silêncio que salva. Às vezes, Deus está trabalhando exatamente quando tudo parece injusto e silencioso. Marcos 15 nos coloca diante da cruz. Um capítulo pesado, injusto, doloroso. Jesus não se defende, não reage, não foge. O silêncio dele não é fraqueza, é propósito. Aqui a redenção é construída em meio à humilhação. Vamos à nossa leitura de hoje. Pegue sua Bíblia e seu caderno para fazer suas anotações. Quando eu fizer alguma pergunta que te levar à reflexão, anote essa pergunta, faça uma reflexão, porque estudar a palavra é aprender sobre o que esse texto traz para que eu possa aplicar em minha vida. Vamos à leitura? De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então, Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que havia cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que ele fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam Rei dos Judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinho e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sorte para saber com quem cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Ora,
Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salva a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isto, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja em um vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião, quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então, José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Aqui está um texto que nós temos alguns pontos de aplicação em nossa vida. O ponto principal para nós começarmos a olhar para aquilo que o texto traz para a nossa vida é olhar a injustiça humana, mas o plano divino. Jesus é condenado sem culpa. Injustiça geram revolta, geram desejo de defesa, e nós aprendemos aqui que nem toda luta precisa ser travada com palavras, algumas são entregues nas mãos de Deus. Nesse lugar, Jesus não falou nada, porque ele sabia que ele estava dentro do plano divino. Nesse lugar de estar só, de receber zombaria, dor física, esse lugar de ir até a cruz, Cristo experimenta rejeição plena. Isso nos mostra que Deus conhece profundamente a dor emocional humana. Jesus passou por tudo isso. O véu rasga ao ver Jesus morrendo. O véu rasga, se rompe, o acesso a Deus é restaurado. E nesse lugar, espiritualmente, a separação acaba. O homem estava separado de Deus pelo pecado. Jesus agora traz a restauração.
Isso fala de reconexão, de pertencimento, de acolhimento. Deus, ele tinha um plano para nos reconectar com ele através do seu filho Jesus ali no Calvário. A morte gerou vida para cada um de nós, gerou vida para a minha vida e para a sua vida. O aparente fracasso de Jesus se transforma em vitória eterna. A cruz não era o fim da história, mas era o ponto de virada para que eu e você fôssemos conectados com o Criador. Você sente isso? Você sente essa conexão? Sente que Deus está trazendo para a sua vida uma nova oportunidade? Um momento de você refletir, pensar sobre tudo que Ele fez para que você pudesse ser reconectado com Ele? E aplicar na nossa vida é entender que nem toda dor é castigo. Que muitas vezes eu fico falando que eu estou sofrendo, que isso é castigo de Deus, nem toda dor é castigo. Às vezes é propósito, às vezes é o processo, às vezes é o cuidado de Deus me ensinando a amadurecer. Nem todo silêncio de Deus é abandono. Deus estava em silêncio porque era necessário. Era o momento de Jesus passar por aquilo. Nem toda perda é derrota. Entenda que Deus, ele trabalha em momentos oportunos em nossa vida. Não sei o que você está passando, não sei a sua vida, mas de uma coisa eu sei. Deus continua sendo Deus e ele continua te amando e continua cuidando de você. Na nossa vida emocional, carregar dor sem sentido traz adoecimento. Por isso, na fé, entender o propósito da cruz traz cura, traz humildade, traz esperança, traz renovo. É o que Paulo fala, renovar todos os dias a nossa mente. Isso é aprendizado. É aprender que a cruz, ela me ensina muita coisa. Entender que a cruz mostra que Deus ele entra na dor humana para trazer um novo sentido, para dar um novo momento, para trazer amadurecimento para muitas coisas. E quando a dor encontra sentido, ela deixa de nos destruir. Em Cristo, sofrimento não é o fim, é passagem. É um lugar de eu construir algo diferente. Se a cruz prova que o amor de Deus continua agindo, eu posso entender que tudo que passa pela cruz, tudo que eu olho pela cruz, tudo que eu coloco na cruz, eu não estou perdido, eu encontro caminho, eu encontro cura, eu encontro direcionamento, eu encontro propósito. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento de nos trazer, Senhor, essa palavra para que possamos entender o seu amor, sua misericórdia para com cada um de nós. Entender que o Senhor nos amou tanto a ponto de usar o seu filho para trazer para cada um de nós o resgate, o momento de reconectar contigo, de sermos, Senhor, novamente perdoados, para que possamos sempre continuar olhando para a cruz e construir uma vida diferente. Abençoa cada pai, cada filho, a cada lar, a cada casamento, a cada construção, a cada ministério, que todos nós possamos entender tudo que o Senhor tem sido na nossa vida, que o Senhor trouxe para nós sempre a restauração, sempre um momento de se refazer, e que essa comunhão esteja conosco todos os dias. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe em tudo, abençoe sua casa, abençoe sua família e te dê a oportunidade de crescer sempre, de construir sempre o melhor para sua casa, para sua família. E te vejo num novo momento de leitura da palavra de Deus.